Boa tarde pessoal. Hoje, dia 15 do 5, 13 minutos da tarde. Uma quarta-feira, estamos tendo rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Tivemos rodada no final de semana que acabou na segunda com o jogo de São Paulo e Fluminense. E a rodada da Libertadores está indo, quinta rodada, alguns tropeços. O Atlético Mineiro ontem tropeçou contra o Peñarol. Tropeçou ou jogou mal. Não sei porque infelizmente não pude assistir o jogo. Outros motivos. O Corinthians ganhou. É jogar contra um time que não está organizado, o Corinthians vai bem. Por que será? Mas nosso papo não é competições internacionais, não é competições continentais. Continua o sufoco do pessoal do Rio Grande do Sul. Quem puder ajudar, ajude. Quem puder doar, doe. Seja comida, seja roupa, seja água, seja dinheiro. Se você puder, tiver conhecimento de órgãos competentes, por favor, coloque. Eu não faço essa propaganda porque eu não tenho esse engajamento tão grande, mas digo às poucas pessoas que me assistem, muito obrigado por assistirem, que quem puder, doe. Então vamos mudar o assunto, como todos sabem, na última rodada novamente tivemos apenas 7 jogos válidos para a rodada. Juventude, o jogo do Juventude, que era contra o Inter, se eu não me engano, o jogo do Grêmio e o jogo de Criciúma e Cuiabá, porque ele, se eu não me engano, o Cuiabá estava jogando pela Copa Verde. Parece que levou 4-0 do Vila Nova, se não me engano. Indo aos jogos do final de semana, começou com Flamengo e Corinthians, o único jogo que tivemos. Iríamos ter Cuiabá e Criciúma, iríamos ter o jogo do Inter, se eu não me engano. Mas aí, todo mundo já sabe, já é história antiga. Flamengo e Corinthians eu coloquei um dupla casa e deu green. Por que eu coloquei o dupla casa? Como eu disse, o retrospecto do Corinthians contra o Flamengo não é bom e se constatou. Foi lá, perdeu, parece que perdeu sem nenhuma tentativa de vencer, jogou mal. Novamente eu não pude. Quer dizer, eu assisti até o primeiro tempo. Até quando o Flamengo fez um gol. Quando ele fez um gol, eu disse, perdendo. Eu conheço. É como eu já cansei de virar e dizer. O Corinthians joga bem. Resultado ontem, 4-0. Estava levando um amasso. Achou o gol numa bola parada, numa jogada ensaiada, que é para isso que serve o treinamento, né? Para isso que serve a semana livre, 2, 3 dias que seja, serve para alguma coisa. Foi lá, fez o primeiro gol. Depois disso, o argentino bambeou. Corinthians foi lá e aproveitou. Levou pressão às vezes? Levou. Levou um sufoco? Levou. Soltou do jogo quando estava 3-0 e estava confortável? Soltou. Levou aquela pressãozinha? Levou. Se você querer colocar ali que começou a levar pressão depois que saiu Torres e entrou Gustavo Henrique, eu estou concordando com você, porque depois aí conseguiu, fez o quarto gol, que foi para terminar, pronto. Ali era uma vez, mas tem uma diferença muito grande desse Argentino Júnior que jogou contra o time do Corinthians nesse ano contra o Argentino Júnior do ano passado contra Diego Milito. Certo? Então, dupla casa é o primeiro green. Anotações. Atlético Goianiense e Cruzeiro. Já disse uma vez, vou tornar a repetir. Todo time, quando vem da Série B, ele sofre muito, porque ele não está acostumado com o tipo de jogo da Série A. Quando eles vêm tomar conhecimento, já se foi quase um turno. Então, Goianiense e Cruzeiro não poderia ser diferente, dupla fora. E deu dupla fora. Assim sendo, o segundo green. Deixa eu ver aqui só para me confirmar quanto foi o placar. Porque hoje é quarta-feira, eu tá lembrando o placar de um jogo de domingo. Pedir um pouco demais. Vamos lá. Voltando. Minutos. Segunda, domingo. Pronto, Atlético Goianiense e Cruzeiro 1-0. Atlético Goianiense, depois que fez o gol, eu me lembro, ele pegou e sofreu muito, fazendo o Anderson fazer defesas e pontuar muito bem também para quem joga cartola. Não vem ao caso aqui hoje também. Continuando, segundo green, Fortaleza e Botafogo. Esse jogo eu assisti desde o começo
E eu posso lhe dizer, o Botafogo, novamente, ele pega e tem um grande problema ao começar 1-1, Fortaleza e Botafogo lá dentro. Se eu não me engano, o Fortaleza começa ganhando e o Botafogo acha o gol de bola parada no escanteio. Só que aí aconteceu o quê? Aconteceu isso e ainda teve grandes chances ainda do Botafogo, com João Paulo novamente fazendo grandes defesas. O que acontece? O Fortaleza está brigando por duas frentes. Há 2 anos atrás ele deu aquela subida, que ele era o último no turno e no retorno ele virou e pegou vaga na Libertadores. Aquilo aconteceu. Só que desde aquele momento ele não faz mais aquilo. Ano passado brigou na final da Sul-Americana contra a LDU e perdeu. Por quê? Porque quase não tinha elenco. O elenco vem melhorando, o elenco vem ficando um pouco maior a cada ano que passa. Esse ano ele ainda consegue ter 2 times, um para brigar no Brasileiro e um para brigar nas Copas, certo? Só que o que acontece? Não é a mesma qualidade, certo? Por exemplo, você pega que a gente não vai deixar de falar, Atlético Mineiro, sai um Paulinho, entra um Vargas. Qualidade fica parelha. Chega ali num Flamengo, sai um Bruno Henrique, entra um Everton Cebolinha. Continua parelho. Aí você pega, coloca um Corinthians, sai um Raniel, entra um Fausto Vera. Entendeu? Então o Fortaleza está tentando, está mesclando bem o elenco. Ele faz uso do elenco dele completo, o Vojvoda faz. Não é, não, aquele ali está encostado, não vai jogar. Não, ele faz. E quando ele coloca as melhores peças, que é o time que trabalha a Copa, que jogam as Copas, ele melhora. Conseguiu a vitória, só que aí deu aquela desanimada e o Botafogo começou a colocar em cima. Também o Botafogo foi com um time mesclado. Oscar Romero, ele até Diogo também entra, que ele não é acostumado de começar o time como titular. Que se eu não me engano, quem está jogando por ali é Saravia. Eu acho que é. Aí foi mal, me perdoem por isso, da próxima vez eu trago melhores as informações. Mas continua aquele jogo, o jogo Fortaleza e Botafogo depois quando chegou o segundo tempo foi uma trocação, mas infelizmente não saiu gol. O menino lá, o Johnny, se eu não me engano, Johnny ou é John, que é goleiro do Botafogo, defendeu muito bem. E João Paulo nem se fala, é o segundo jogo que ele faz muito bem. Como eu coloquei dupla fora, 1-1 é empate, então é o terceiro gol. O jogo que foi a zebra que ninguém esperava. Palmeiras e Atlético Paranaense. Se eu não me engano, foi o jogo que teve muita conversaria de arbitragem, teve jogador expulso, teve gol anulado, teve gol contra. Palmeiras jogou na sua segunda casa, porque agora é Barueri, e perdeu para o Atlético Paranaense. É um resultado admirável, por quê? Porque o Atlético não vem bem jogando fora de casa. O domínio dele ele vai bem. Lá dentro da Liga Arena, ele vai bem. O Palmeiras, ele está oscilando. Ele ainda não acertou o time. Abel Ferreira, todo começo de ano, todo começo de temporada tem isso, que ele vai acertando as peças, quem pode entrar, quem pode sair, quem não vai jogar, quem vai jogar. Então, ele não acertou, fez algumas loucuras por aí. Rafael Veiga também perdeu pênalti, Gomes também meteu gol contra. E como mal perdedor que é Abel Ferreira, porque ele não gosta de perder, a culpa foi porque o time jogou na Arena Barueri. Jogando na Arena Barueri, não me cobrem ser campeão no fim do ano. Mas não é um gramado, não é 11 contra 11, ou o campo é torto, é penso. Então não tem para que motivo. Então, dupla casa, eu coloquei errado, o Atlético Paranaense conseguiu a vitória e foi um head. Bahia e Bragantino. Bahia e Bragantino. Bahia conseguiu a vitória por 1-0. Como eu estou dizendo, esse jogo eu não assisti. Eu não vi nem os melhores momentos, para falar a verdade, porque a cobertura do evento é muito pequena, certo? São 2 times não tão grandes e tem um time do Nordeste também. Então, os programas esportivos, isso não é novidade de hoje, eles olham principalmente os maiores. Então, Bahia e Bragantino. Bahia conseguiu a vitória, uma vitória muito importante. Continua com ele ali brigando pela liderança junto com o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, ele está em segundo com 13 pontos. Eu coloquei que seria um dupla casa porque o Bahia lá dentro da Fonte Nova é muito forte. Então, eu acertei com essa vitória. O próximo jogo, Vasco e Vitória. Vasco e Vitória eu também assisti. Por incrível que pareça, eu assisti o jogo do Vasco e Vitória.
Eu vi um jogo, um time muito arrumadinho, time do Vasco. Não sei se é porque estava jogando como Vitória, porque assim como o Corinthians, é aquele time que quando pega um time pequeno, pelo menos está ganhando. E como eu venho e volto a dizer, o time quando sobe, ele sobe com muita dificuldade. Se você parar para pensar, o Vitória é o atual campeão da Série B. Certo? O Vitória é o atual campeão da Série B. E o Vitória ainda não ganhou. Não é isso? Isso. Ele começou essa rodada 16º com 0 pontos. Não, 18º com 1 ponto. Tô mentindo. 16º é a colocação dele jogando fora de casa. E ainda não venceu. Pegou o Vasco, que é um dos times pequenos ali. Pequeno não, desculpem. Perdoem pelo amor de Deus. É um dos times que está ali por baixo. Certo? É isso que eu quis dizer. É um time ali que está por baixo, que não pontuou também. Não tinha pontuado bem. Estava em 17º com 3. Ganhou o primeiro jogo do campeonato, depois não ganhou mais. Conseguiu. Jogou bem. O Vitória achou um gol numa bola que o goleiro deu rebote do Vasco. Depois tentou pressionar e coloca. É o costume do futebol brasileiro. Enquanto eu não estiver perdendo, eu estou segurando. A partir do momento que eu estou perdendo, aí eu vou para cima. Se eu estiver jogando fora de casa e estiver perdendo de 1, eu vou para cima só no contra-ataque e olhe lá. São poucos os times que dão a cara para ir lá e atacar. Perder de 1, 2, 3. Isso às vezes deixa o jogo muito chato. Então eu coloquei dupla casa para o Vasco, dupla casa do Vasco. Mais um green. São Paulo e Fluminense. Como eu disse, São Paulo e Fluminense. São Paulo vem passando por uma ótima fase. Zubeldia encontrou o time que ele queria. O São Paulo encontrou o técnico que ele queria. Enquanto isso, o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores e da Recopa, que é isso que todo mundo fala, nem parece que esses títulos aconteceram no começo da temporada, e que o negócio tá feio, porque o Fluminense abria não, estava uma posição acima da zona, agora ele tá na zona, certo? E a situação é ruim. Por quê? Porque Diniz já começou a mostrar o lado dele. Ele estava bastante calmo, conseguia vencer, dava boas entrevistas. Agora você já percebe que o psicológico dele está um pouquinho já afetado. Ele já está brigando com o pessoal, ele já está xingando, ele já está reclamando, ele já está dando resposta bruta. Você não pode fazer isso. Ou você é de um jeito ganhando e perdendo é do mesmo jeito, ou não existe você ser de um jeito quando ganha e outro jeito quando perde. Por quê? Essa ignorância, ainda mais com um repórter. Eu sei que tem pergunta chata. Eu também não vou dar manual da etiqueta porque eu nunca fiz. Fora as entrevistas que eu dou num jogo aí de videogame, eu nunca dei entrevista na minha vida. Mas, quanto a isso, é isso. O São Paulo passa por uma ótima fase. O técnico vem acertando e quando tá naquela fase boa, quando mexe parece que dá certo. É a mesma coisa, Luciano é a aposta dele. Luciano, ou guarda-gol, que foi anulado nessa rodada, ou Arboleda vai lá e mete um gol de sobra de centroavante. Quando a fase tá boa é bom demais. E também tem um trabalho. Querendo ou não, tem um trabalho do técnico que não aprende assim. E aí voltando, nessa semana tivemos talvez a saída de... Poxa, 13 minutos e meio já é demais. Vou ver se eu termino até os 15. E pelo que vocês perceberam, de 7 jogos novamente, eu acertei 6 e errei apenas 1. É a segunda rodada que a gente fica por 1 no pule completo. Talvez também tenha aquilo que tem 3 jogos a menos na rodada. Toda rodada está tendo. Se Deus quiser, isso acabe logo, que as coisas voltem ao normal. Tem uma pressão muito grande da CBF parar, mas o caso é, Internacional e Grêmio não só estão jogando competições da CBF, também estão jogando competições da Conmebol, e eu não vejo nenhum tipo de pressão em cima da Conmebol, certo? Se a CBF parar, a Conmebol para? Ou para o Internacional e Grêmio eles só não podem jogar dentro do território brasileiro, certo? O certo seria CBF e Conmebol pararem. Paramos aqui. Quando o Rio Grande do Sul voltar ao normal, todo mundo volta. Agora não, a CBF para e a Conmebol continua trabalhando. Não serve, não adianta. Tá bom? Então, toda rodada a gente está tendo 7 jogos. Nessas 2 rodadas, toda não, 2 rodadas nós tivemos 7 jogos, 2 rodadas eu fiquei por 1. Certo? Próximo final de semana agora vem. O vídeo da rodada só sai no sábado. No sábado de manhã eu vou tentar deixar aqui gravadinho, prontinho para vocês. Tá certo? E é isso.
Pessoal, muito obrigado. Bendito Palmeiras. Muito obrigado, pessoal. Até mais e eu vejo vocês no sábado. Muito obrigado. Deixa o like, curte, compartilha. Quem puder doar para a causa do Rio Grande do Sul, doe e faça sua boa ação. Certo? Pessoal, até mais. Vejo vocês no sábado. Valeu!